do Cruzeiro. E eu vou só começar com esse assunto porque tem a ver, o William, ele está na seleção das 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, ele está dentro. O William, lateral direito do Cruzeiro, que viveu um drama. Ô Damião, eu me recordo do início do nosso ano aqui de 2023 e a gente falando dessa contratação do William na grande resenha, jogador que foi pro futebol alemão e vivenciou muito problema de lesão. Você me perguntava, Pansieri, ele vai, como é que tá a situação, vai jogar? Então, foi feito todo um trabalho especial para que o William suportasse a carga de jogos e por isso ele ficou um tempo parado, né? Um tempo inativo no próprio Cruzeiro, para que quando ele tivesse condição, ele aguentasse, suportasse. Foi isso que aconteceu com o William, jogador que hoje é titular incontestável dessa lateral direita do Cruzeiro. Me recordo de alguns jogos até que o Igor Formiga entrou e participou, mas o William é o titular e ele está compondo essa seleção das 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, ao lado do Marlon, outro lateral do Cruzeiro, só que o lateral esquerdo, e o Bruno Rodrigues. Esses 3 jogadores, se você me perguntar de olho fechado, eu concordo. Vendo os jogos, e a gente faz a parte de reportagem, Damião, mas a gente também tem a noção, né, como repórter setorista, de ver o rendimento desses atletas. Eles chamam atenção nos jogos do Cruzeiro. E o bom é que já está completamente recuperado, é um jogador que passou por um momento muito difícil e o Cruzeiro precisa muito do jogador, né? Precisa porque é um atleta que não desaprendeu a jogar bola, vivenciou problemas de lesão e quando chegou ao Cruzeiro, vem com aquele lastro, né? No Internacional foi muito bem, na Seleção Brasileira era novo ainda, mas compôs aquele grupo que foi campeão no Rio 2016, ainda era atleta do Internacional, foi negociado para o Schalke 04, Wolfsburg da Alemanha, enfim, rodou. E essa volta para o Cruzeiro está sendo muito importante para o William e sucesso para ele. É um cara que toda vez ganha, perde, conversa com a gente na entrevista na Zona Mista. Não esconde das reportagens, né? De jeito nenhum, Damião, é impressionante. O Marlon também, o próprio Bruno, os 3 nomes aí que a gente está citando, esses 3 jogadores, se chove, se faz calor, se perde ou se ganha, eles estão sempre lá respondendo as perguntas nossas ali na Zona Mista e certamente é importante as perguntas que a gente faz na Zona Mista e isso é importante para fazer essa interlocução com você que nos acompanha aqui na Itatiaia. Dito isso, ô Damião, hoje um trabalho na Toca da Raposa com uma notícia boa. E aí essa notícia boa você trouxe em manchete e eu pude concluir. O Kaique, lateral direito do Cruzeiro, jogador que estava com a seleção brasileira no Sub-20. Esse atleta participou do treino. Ontem chegou a fazer um teste para saber como é que estava o salto, a corrida numa distância mais curta, a corrida numa distância um pouco mais longa. E foi bem. Por isso, é aquele jogador que vive a expectativa de ser relacionado pelo Pepa no duelo contra o Fortaleza, quarta-feira, 7 horas da noite, no Mineirão. E na manchete você falou de sondagem. Não poderia ser diferente. É um jovem, foi lançado pelo Pessolano ano passado na Série B. Quando entrou em jogos importantes, ajudou. Me lembro do jogo do Vasco ano passado, foi um jogo duro. Kaique foi muito bem naquela partida. E esse ano vivenciou até momentos de titularidade na equipe do Cruzeiro. O futebol europeu está de olho nesse garoto, né? A gente trouxe durante a semana que o Porto observa, o Barcelona já observou, o próprio Benfica já observou, o Milan já buscou detalhes desse jogador. O futebol árabe é um pouco mais difícil, jogador novo, ele quer alçar voos de Europa, mas é um atleta que então volta no momento importante do Cruzeiro, no momento de ser mais uma opção para esse lado esquerdo do time celeste. Damião. Tão jovem assim, a pergunta que eu faço para você, Panzi, ele tem que esperar um pouco mais, aceitaria uma proposta para deixar o clube? O que teria que fazer o jogador se você fosse, por exemplo, o empresário, o conselheiro desse atleta? Ô Álvaro, assim, eu acho que depende muito do momento, depende muito da chance que eles vislumbram pro garoto no clube. E não é só o lado do atleta, é o lado do clube também. Se chega uma proposta que é irrecusável pro time, pro clube, que passa por um momento tão complicado, financeiro, como é o caso do Cruzeiro, que hoje é uma empresa, né? E a empresa, se uma proposta... Tem que pensar em lucro. Tem que pensar em lucro. Então, se é bom pro clube também, as coisas acabam acontecendo e o jogador pode sair. Agora, se o próprio clube e empresário do atleta e o atleta entendem que ali na frente ele vai ter uma boa oportunidade, pode ter uma sequência, pode se valorizar ainda mais, não é momento de pensar em sair. Mas depende muito do tamanho e das cifras da proposta que chegar. Não dá pra gente falar, não, vai ficar. Se chegar com muita grana,
Aí não é só o lado do atleta, do jogador, não. Você tem que olhar o lado do clube. E com muita grana é difícil um clube brasileiro, principalmente um clube passando por um momento delicado financeiro, como ainda passa o Cruzeiro, de segurar. Não sei se é o caso, né, Pansieri, de chegar uma proposta nesse momento com uma cifra muito alta. Mas vai depender muito da quantidade de dinheiro. Não tem jeito, é o que move o futebol. E acho que vai depender muito também da utilização dele, né? Por isso a importância de ter o jogador pronto da parte física, porque ele veio com essa dor no tornozelo, ele tomou uma pancada no jogo lá da República Dominicana. O jogador lá, um meia, deu uma porrada no tornozelo dele, não chegou a ter lesão, ele fez exame na seleção brasileira, não detectou lesão, mas como ficou a dor, ele fez exame também no Cruzeiro para saber o que estava acontecendo. E não teve lesão realmente detectada. Era um belíssimo de uma pancada mesmo. A famosa porrada no tornozelo. Bendada. E aí todo mundo ficou preocupado, poxa, ele não tem lesão detectada e tá com menos dor. mal, né? Graças a Deus. Então, ao longo da semana fez fisioterapia e ajudou bastante para que ele tivesse confiança e pudesse agora executar os movimentos normais, né? Freio, aceleração, salto, enfim, tudo que faz um atleta normalmente. Então, foi a boa notícia do Domingão na Toca da Raposa 2. Agora vamos trazer...